É, hoje, na verdade, ontem eu acordei e muitas coisas já começaram a meio que dar errado. Sabe um daqueles dias onde você meio que acorda e você fica meio tipo, que vontade de só não fazer nada hoje, tá ligado? E aí você meio que aceita que só vai ficar sentado ou deitado o dia todo e coisas do gênero. Claro, né? Sem contar o trabalho ou qualquer coisa do gênero, mas aquele dia que você só realmente quer terminar ele o mais rápido possível. Bom, esse foi um desses dias pra mim e pra falar a verdade, às vezes eu me sinto assim. Pode ser que seja um pouco mais recorrente do que deveria, eu tenho que deixar isso claro, mas de certa forma esse dia em especial foi um pouco diferente dos outros. Talvez porque, de alguma maneira, sei lá, é como se fazia muito tempo que isso não acontecia de uma forma tão nítida. O que eu quero dizer é que os pensamentos que eu tive naquele dia foram um pouco piores do que eu costumo ter em dias como esse. Não foi só um dia difícil, foi um dia onde parece que tudo que aconteceu de ruim na semana toda meio que se acumulou, sabe? E pensando um pouco nisso, eu acabei chegando em umas conclusões meio malucas e por conta de consumir muito conteúdo aleatório, às vezes eu meio que tenho umas brisas que é um pouco difícil explicar. Hoje é um dia que eu vou tentar colocar pra fora uma dessas brisas que eu geralmente tenho. E não sei se isso vai fazer muito sentido. É aquele tipo de coisa que na sua cabeça faz muito mais sentido do que quando você tenta explicar pra alguém, sabe? Então, de certa forma, me desculpa se isso parecer um pouco bizarro. Antes de mais nada, eu já quero deixar claro que talvez eu vá abordar um ponto um pouco específico sobre física quântica. Calma, não se assusta, não faz muito sentido, tô ligado? Mas, tipo assim, é meio que vai ser necessário para fazer sentido a conclusão do que eu tô pensando. Mas eu vou tentar contextualizar. Quando a gente começa um dia ruim, um dia genuinamente ruim, a gente costuma pensar que vai ser tipo o fim do mundo, tá ligado? Não que você realmente ache que o mundo vai acabar necessariamente, mas parece que tudo que dá errado contribui diretamente para aquele seu dia ficar pior. E aí, toda vez que alguma coisa de ruim acontece, já vem na sua mente, puta, nossa, olha só, o dia já tava uma merda mesmo, agora tá pior. Ou qualquer coisa do gênero. Isso é um pouco, de certa forma, digamos assim, um tiro no pé, né? Um tiro pela culatra. Porque na real da real, o que seria o ideal fazer é você ver que você já acordou não muito bem e você tentar não ligar o máximo possível para as coisas que estão à sua volta. Obviamente falar é muito mais difícil do que fazer, e por conta disso é que as pessoas não fazem. Mas acima de qualquer coisa, o dia que eu tive o de ruim recentemente foi especialmente um pouco mais ruim porque eu já tenho acumulado há muitos meses algumas, sei lá, alguns sentimentos e algumas coisas bem ruins que eu não deixava muito aflorar, porque, bom, não dá pra você ficar chorando a vida toda por algo que acontece ou alguma coisa do gênero. Mas especialmente essa semana eu tive algumas situações onde eu percebi que, digamos assim, coisas que eram pra acontecer não aconteceram ou aconteceram de forma diferente. E isso de alguma maneira vai atrasar ou atrasou já o meu ano completamente e tipo assim, eu vou completar o ano sem conseguir fazer muitas das coisas que eu queria por causa disso. Uma delas, por exemplo, a questão de emprego, né? Eu fui demitido no início do ano e eu simplesmente não consegui um emprego ainda porque meio que a área que eu tô tentando entrar é um pouco mais difícil de entrar, principalmente para pessoas como eu, por vários motivos. Não vem ao caso agora. Mas sinceramente, no dia que eu perdi o emprego, não importou muito pra mim ficar desempregado, sabe? E isso meio que era ruim pra caramba, porque no momento eu era a única pessoa que tinha renda aqui na minha casa, na minha família. Então meio que eu não estar trabalhando era tipo assim, um dos piores cenários possíveis que podia acontecer. Mas isso não aconteceu, eu não fiquei triste, porque meio que coisas piores estavam acontecendo no momento. Eu tinha perdido uma pessoa muito importante pra mim, talvez uma das mais importantes da minha vida. E essa questão de perder alguém muito importante faz com que esse tipo de picuinha, tipo perder um emprego ou brigar com alguém, como de fato estava acontecendo na época, pareça meio idiota, sabe? Então, naqueles momentos, você começa a pensar que talvez as coisas que estão dando meio errado às vezes é um pouco sua responsabilidade você se importar demais com isso, sabe? Foi como eu me senti naquela época. E ontem, quando eu tava de madrugada olhando pra parede, porque foi exatamente assim que eu acordei e fiquei me sentindo estranho, eu comecei a perceber que por mais que eu tivesse muito bolado naquele momento, se você tivesse me perguntado como eu tava me sentindo há vários meses atrás, eu provavelmente ia estar me sentindo muito pior, mas eu não ia estar tão triste assim pelo emprego.
Então por que que às vezes a gente é seletivo com o sofrimento que a gente tá sentindo ou com o sentimento que a gente tá sentindo? Existe muito daquela fala de que a gente nunca deve comparar. Nossa, cara, eu tô morrendo pra caralho. Você achou que era uma gameplay gravada, né? Pois é, não. Eu tô jogando ao mesmo tempo que eu falo. Então, me desculpa aí se eu morrer muitas vezes, tá? Só tenta não se distrair. Por que que a gente é muito seletivo com as coisas que a gente sente? Às vezes a gente tem aquela parada das pessoas falarem: ah, você nunca deve comparar o sofrimento de uma pessoa com outra. E em certo grau eu até entendo isso, porque se você for ficar se comparando com as outras pessoas e vice-versa, vai parecer meio que um otário, né, que vai ficar tentando encontrar a pessoa que sofre mais ou a que sofre menos. Isso por si só já não é muito legal, moralmente falando, nem preciso explicar muito sobre isso. Mas, por algum lado assim, por que que a gente meio que não sempre compara as coisas que a gente sente com a gente mesmo, pelo menos? Talvez não com as outras pessoas a gente devesse fazer isso, mas por que não com a gente? Por que que a gente nunca, quando a gente fica triste, a gente nunca para pra pensar: pô, eu tô triste agora, mas talvez que, tipo, ou talvez não, desculpa, aquela vez que aconteceu tal coisa, eu fiquei muito pior. Tipo assim, por que que a gente nunca consegue puxar esse tipo de pensamento quando a gente tá nessas brisas assim, quando a gente tá realmente bolado nesses dias ruins que eu estou citando aí? E isso me faz pensar que talvez dias ruins meio que não existam, pelo menos não da forma que a gente tá acostumado. E, tipo assim, a pensar, né? Tipo, o dia ruim é um dia ruim, não tem discussão. Se você me perguntar o que é um dia ruim, eu nem preciso explicar, é um dia que coisas ruins acontecem, mas realmente existe esse dia ruim? Ou será que é tipo eu ficar pensando demais em algo de ruim que aconteceu? E eu não tô querendo ser hiper subjetivo, porque eu realmente odeio hiper subjetividade. Mas sendo sincero, assim, sendo super sincero, será que eu estaria tão triste ontem? Tipo, por uma questão de emprego? E eu não tô dizendo que eu fiquei triste por causa do emprego. O emprego foi o gatilho. Porque realmente eu tava planejando fazer coisas e por conta de não ter um emprego eu não vou conseguir fazer, porque eu não vou precisar de questões financeiras, enfim. Não vem ao caso agora, mas o ponto é, foi o gatilho. E será que eu estaria me importando se, sei lá, minha mãe morresse? E eu nem tô dizendo que a gente tem sempre que pensar no pior cenário possível pra gente se sentir bem. Mas é só que, sabe, provavelmente tem outras coisas na minha vida que são um pouco mais importantes do que isso. Pelo menos pensando agora por cima, eu acho que tem. E essas coisas nunca vêm na minha cabeça quando eu tô realmente bolado. E em especial essa semana, eu tive um pensamento muito ruim que eu já não tinha há muito tempo. Pra quem me conhece há mais tempo, na verdade eu não sei quantas pessoas me conhecem, porque na verdade esse canal do YouTube aqui não tem ninguém que me conhece, só algumas pessoas aí, e geralmente são amigos meus que não assistem, porque, enfim, eles não vão ficar vendo eu falar coisas que eles já conversam comigo por serem meus amigos. Mas em geral, pessoas que sabem um pouco mais da minha vida mais profundamente sabem que eu já tive problemas com desviver-me, ou tentar me desviver, digamos assim. Cosplay de Sayuri, né? Pra quem, como diz o core das antigas aí. O ponto é, embora eu já tive esses problemas aí em outras ocasiões, esse tipo de pensamento ruim, se é que você me entende, eu já fazia muito tempo que eu não sentia isso. Isso é ótimo, tá ligado? Não entenda mal, isso é maravilhoso. A gente tem sempre que evitar esse tipo de pensamento. Mas o fato de eu não ter pensado sobre isso por muito, muito tempo nunca me passou pela cabeça. Tipo assim, eu nunca parei pra pensar: olha só, já faz 6 meses que eu não tenho pensamentos ruins ou que eu não tenho vontade de fazer alguma coisa que eu vá me arrepender. Tipo assim, eu não consegui dar valor pra essas coisas que em tese são boas, porque eu já sei que eu tenho esse problema. Não que ele necessariamente seja a coisa mais... Puta merda, esse inimigo aqui, eu já tô até lembrando que inimigo que é, eu odeio ele. Mas enfim, tipo assim, eu não dei valor pra algo que eu já sei que eu tenho como problema, então quer dizer, é um problema de fato que eu sei que existe na minha vida, mas eu não dei o valor pro fato de não estar sentindo ele. Mas agora que eu senti ele de novo, e eu senti ele essa semana, eu senti esses pensamentos vindo, e eu já pensei automaticamente: cara, eu preciso urgentemente não pensar nisso, eu preciso pensar em outra coisa. Então no dia eu lembro que eu até saí da internet pra não ficar com muita coisa na cabeça, fui fazer outras coisas, fui andar na rua pra não, sabe, quando você tá meio deprimido, você andar na rua ajuda bastante, fica a dica inclusive. Tudo isso me ficava fazendo pensar se realmente, por que ao longo dos meses eu não percebi que eu tava ficando bem, sabe? Por que eu não reparei isso? Mas aí automaticamente eu consigo, digamos assim, no momento que eu penso nisso de novo, eu automaticamente já coloco isso como, tipo, a coisa que eu mais vou pensar ao longo do dia inteiro, sabe? Tipo, provavelmente o dia teria sido muito pior se eu não tivesse tentado evitar pensar nisso.
E por quê, tá ligado? Por que que, sabe, tipo, é como se eu fosse completamente incapaz de não sentir as coisas ruins, mas eu sou completamente capaz de ignorar as coisas boas. Isso não é um pouco idiota, tipo, ou melhor, não idiota propriamente dito, mas isso não é um pouco autossabotador, assim? De você ficar pensando nas coisas ruins sempre, mas você não você conseguir sempre desvirtuar as coisas boas? Tipo, toda vez que você tem algo bom, você lembra de algo ruim, mas toda vez que você tem algo ruim, você nunca lembra de algo bom? É meio estranho, né? E isso fez eu pensar muito sobre ponto de vista, assim. E como eu falei, eu não gosto de hipersubjetividade. Eu não tô dizendo que um dia ruim não existe dia ruim, porque o dia ruim vai da pessoa e tudo mais. Não é nem sobre isso, mas é simplesmente uma questão de. Cara, como é que você. Como que você não. Sabe, como que você não para pra pensar que talvez uma parte de que você tá se sentindo mal é de certa forma responsabilidade sua, sabe? Eu acho que é um pouco, pelo menos até certo grau. Então, eu tentei me desvincular desses pensamentos ontem e deu certo relativamente. Hoje, por exemplo, eu tô bem melhor, não pensei sobre isso. Mas eu acho que talvez se eu tivesse, digamos assim, me comparado para a situação que eu tava meses atrás quando eu perdi aquela pessoa, talvez eu tivesse parado pensando, nossa, eu acho que eu não tinha que estar chorando por isso agora, tá ligado? Chorando figurativamente, tá, galera? Então, isso tudo realmente tem algum sentido, sabe? Tipo assim, se eu der uma distância na minha vida, provavelmente vai fazer um efeito meio igual uma bucha, sabe? Bucha, esponja. Tipo, você tira a distância e parece que as coisas são muito perto uma da outra, vários buraquinhos ali, homogeneamente falando. Mas quando você se aproxima da esponja, você vê uns buracos ali e você para e pensa, poxa, olha o tamanho desse buraco aqui. Então, tipo assim, se você olhar no macro, provavelmente você não tem tantos dias ruins quanto você acha que você tem. Ou pelo menos muitos desses dias ruins talvez não fossem tão ruins se você não ficasse pensando nos problemas que aconteceram recentemente. Só que quando você olha, digamos assim, próximo da esponja, olhando o buraco da esponja ali e não o macro da coisa, você meio que, sabe, acha que aquilo é tudo que você está vivendo. Então, resumidamente, sendo bem direto e ao mesmo tempo, eu não sei se isso vai fazer sentido, o seu dia só é ruim porque você meio que já tá sentindo que ele é ruim, sabe? E não significa que ele vai ser bom se você pensar que ele é bom. Mas definitivamente ele é ruim porque você pensa que ele é ruim. Então, até onde você é meio que refém dos seus problemas, dos seus delírios, dos seus pensamentos? Tipo, quão saudável você é de fato nesse sentido? Talvez você não seja tanto quanto você acha que é, tá ligado? E talvez você seja um pouco mais do que você como pode dizer, subestima de si mesmo. Então, eu acho que às vezes a gente auto-sabota um pouco a nossa própria felicidade em certos aspectos da nossa vida. E isso não quer dizer que a gente tenha direito de ficar chegando nas pessoas e dizer isso pra elas, né, do gênero. Mas eu acho que é um exercício pra gente fazer com a gente mesmo, sabe? E aí, quando eu falei que eu ia fazer um exercício com questão de física quântica, eu tava pensando sobre a questão, igual acontece com o emaranhamento quântico, assim. Relaxa que se você não entende física quântica não tem problema. A questão principal é a seguinte. Na física quântica existe um teste recente que fizeram aí, recente, eu não sei quão recente tá, mas eu sei que foi um dos últimos Nobel aí que foi dado pra alguém, que foi meio que provar que certas partículas interagem umas com as outras, mesmo que elas não estejam no mesmo ambiente ou que não estejam ligadas fisicamente uma na outra. Ou seja, eu tenho uma partícula X em tal lugar, e você tem essa mesma, uma outra partícula que está ligada nessa em outro lugar, e essas partículas se comunicam umas com as outras, mesmo elas não tendo como chegar uma na outra. Saca? Elas não têm, tipo assim, a informação ela é meio que mais rápida do que a própria luz, isso é um pouco bizarro. E de outro ponto também tem a questão de que, digamos assim, o fóton, né, de luz, ele se comporta como partícula ou como onda, dependendo de como você vai medir ele. Por que você tá falando esse monte de energia pra mim? A questão é, o fóton só vai se comportar como luz ou como partícula, dependendo de como você vai medir ele. E aí que tá a questão. Como é que o fóton decide quando ele vai se comportar? Tipo assim, em tese dependeria de como você vai medir ele, certo? Só que ele já toma a decisão de se comportar como algo, seja uma onda ou uma partícula, antes de você medir.
Então quando você mede, ele já vem aquele resultado que você esperava. É como se ele estivesse prevendo o futuro. Tipo, ele olha e fala, pô, eu já sei que ele vai medir de tal jeito, então eu vou me comportar assim. Só que não aconteceu aquilo ainda, e como no universo tudo é causa e efeito, não faz sentido. Mas aí que tá, matematicamente falando, na física quântica, a conta fecha, saca? Mesmo não fazendo sentido, a conta ela fecha. Então, na verdade, quem tem a necessidade de pensar em antes ou depois é a gente. Na física quântica, meio que o antes ou depois ele não importa, é como se só existisse o presente, entendeu? Então, tipo, a medição que eu vou fazer hoje ou depois, ou a medição que eu vou fazer no futuro, foda-se, entendeu? O fato de que ela vai acontecer já está decidido, porque, enfim, sei lá, porque sim, entendeu? É meio difícil de explicar, e talvez, enfim, você queira ver um vídeo sobre isso e alguma coisa do gênero, e tudo bem, se você não entendeu muito bem o exemplo, o ponto principal da coisa é a conclusão. Você meio que não tem muito como saber como é, digamos assim, você não tem muito como saber se realmente você tá vivendo dias muito ruins, se você ficar pensando... Opa. Ai. Nossa senhora, quase que eu morro. Você não tem muito como ficar... Você não tem muito como ter certeza da conclusão. Tipo assim, eu estou sofrendo ou não estou sofrendo, se você não olha a coisa no macro. E aí que tá. Será que tudo que a gente vive meio que já não tá de certa forma decidido? Talvez um pouco pela gente, até certa responsabilidade, mas também um pouco pelo tempo. Não que necessariamente a física quântica mande em tudo, entendeu? Não é esse o ponto. Mas a questão é, será que o fato da gente se sentir mal ou bem sobre alguma situação que a gente vive não é igual a esse experimento das partículas? Será que meio que o resultado de como a gente mede aquilo já não tá decidido? E nesse caso a decisão é como a gente vê essa partícula? Será que isso não é ruim pra gente? Tipo, a gente poderia de repente pegar uma situação que seria muito ruim pra gente e tirar algo de bom, mas a gente nunca vai conseguir fazer isso simplesmente pelo fato de que a gente meio que não é capaz de entender que alguma coisa que a gente tá vivendo hoje de ruim vai ser bom daqui no futuro. Então, se você olhar no macro, assim como eu dei o exemplo da esponja, talvez você perceba que o sofrimento que você tá vivendo hoje vai ser super importante pra você no futuro. Digamos assim, vai ser uma evolução de personagem, tá ligado? E por mais que isso seja um papo meio de coach, tipo, cara, não fique triste pelo que você está sofrendo, porque no futuro isso vai... Não, nem sobre isso, sabe? É simplesmente uma questão objetiva. Será que você não reclama demais? Tipo, não é que você não tenha motivos, talvez você realmente tenha. Talvez você tenha até mais motivos do que eu, mas a questão é... Será que a gente não tá muito acostumado a decidir que as coisas são ruins ou são boas automaticamente? Tipo, a gente recebe uma notícia e a gente já fica triste ou a gente fica feliz. E talvez a gente não devia ser assim. Será que a gente não devia ser um pouco mais ambíguo e tentar ver as coisas com mais neutralidade? Então, voltando naquele ponto, a gente não tem e não deve comparar o nosso sofrimento com o das outras pessoas, mas será que a gente não deveria comparar os sentimentos nossos uns com os outros somente como sentimentos e não como sofrimento ou como felicidade? Tipo, você compara quando você tava mais feliz, tipo, pô, eu fui num restaurante e foi legal, e eu fui em outro restaurante, mas não foi tão legal quanto o primeiro. Você consegue decidir qual dos dois você gostou mais. Então, por que você não consegue fazer isso com tudo de forma neutra, sem ficar decidindo se algo foi bom ou se foi ruim? Será que a gente não tinha que ser um pouco mais igual o cálculo da física quântica, que não se importa com o futuro, ou com o passado, ou com essas questões de princípio para fazer sentido na nossa cabeça? Será que a gente não pode só fazer a conta matemática e falar assim, hey, ok, fechou aqui, tá tudo bem? A gente, às vezes, deveria tentar ser um pouco mais, digamos, física quântica e um pouco menos futuro e passado, sabe? Um pouco menos física clássica. Eu acho. Não sei se isso fez algum sentido, mas o ponto é esse, sabe? Eu acho que às vezes a gente já chega enviesado em algumas situações. Então, o que eu concluo com tudo isso? Talvez nada, porque no fim das contas eu ainda não tenho emprego e não sei se eu vou conseguir tão cedo, apesar de que, sinceramente, agora que pensando sobre tudo isso, talvez isso não seja necessariamente uma prioridade. Mas o ponto é que, sei lá, quando eu paro pra ver que eu poderia estar tendo pensamentos tão ruins quanto aquele, eu acho que o fato de hoje eu estar aqui conseguindo falar essas coisas pra vocês e não, tipo, triste no quarto, fazendo alguma coisa que eu não gostaria, ou, sabe, deixando de fazer as coisas que eu gostaria,
eu percebo que, de certa forma, eu tenho muito privilégio, tá ligado? Eu tenho muito privilégio, pessoas talvez não poderiam estar fazendo o que eu tô fazendo, ou não poderiam ter nem a decisão de não pensar nisso, sabe? É tipo, imagina você ter, sei lá, a sua mãe doente, por exemplo, você vai pensar nisso 24 horas, cara, não tem o que fazer. Sabe, minha mãe, ela não tá doente, quer dizer, ela tem problemas, né, de saúde, mas, sabe, não é uma questão, ela não tá internada, então eu não preciso me preocupar com isso. E talvez alguém por aí que esteja vendo esse vídeo, inclusive, pense nisso o tempo todo. E, cara, como é que eu vou culpar uma pessoa dessa de pensar nisso, sabe, o tempo todo? Mas, quando a gente olha para as piores coisas que a gente pode ter na nossa vida, as outras coisas não parecem tão ruins assim, e eu não tô querendo diminuir elas. É só um exercício pra gente perceber se a gente não tá em algum grau sendo um pouco parcial demais, sabe? Então, a gente deveria tá tratando a vida um pouco mais como um experimento científico e tentar não ficar decidindo o resultado dos experimentos e simplesmente só fazer o experimento sabe, calar a boca um pouco. E acho que às vezes falar demais ou tentar entender demais as coisas faz com que essas coisas criem um sentido que talvez elas não devessem ter, digamos assim. Então, se a gente ficar tentando encaixar a física quântica na física clássica e tentando achar o passado ou o futuro e encaixar, a conta nunca vai fechar. Bom, eu não sei se isso fez algum sentido de fato, mas concluindo, porque também não dá pra ficar repetindo isso e ficar tentando brisar cada vez mais, porque senão o negócio vai ficar gigante. Mas o ponto é, vamos, sabe, tentar viver um pouco. E uma das coisas que eu aprendi com uma pessoa que era muito importante pra mim e tal, é que quando a gente tem momentos assim, e quando a gente tem, na verdade, uma vida assim, porque existem pessoas que são melancólicas, né? Existem pessoas que, tipo, em qualquer situação da vida elas são melancólicas, eu acho que eu sou uma dessas pessoas, inclusive. Mas mesmo as pessoas melancólicas, pra você meio que não viver soturno o tempo todo, sabe, às vezes é importante a gente viver um dia de cada vez, e eu acho que quando a gente fica tentando encontrar essas coisas, ou fica tentando, pô, tô triste hoje, não sei o que, não sei o que, e fica pensando muito sobre isso, às vezes a gente tá deixando também sabe, só curtir a caminhada do rolê e tudo mais. Então, até certo ponto, eu acho que que é saudável a gente tentar não ficar encontrando situações, sabe, tentar ser um pouco estoico, digamos assim. Tentar olhar para as coisas e falar assim, pô, fiz tudo que eu podia fazer e o que eu não posso controlar não tem porque eu ficar triste, entendeu? Talvez não dê pra fazer isso com todas as coisas, mas com muitas eu acho que dá pra fazer. E eu acho que a gente provavelmente será mais feliz assim, porque a gente vai começar a ver a esponja de longe, não de perto. Essa teoria essa coisa da esponja é muito interessante, né? Mas enfim, a vida é uma esponja, galera. A conclusão do vídeo é esse, a vida é uma esponja. Então, se você não quer ficar só vendo os buraquinhos da esponja, tenta ver a esponja inteira. Basicamente é isso que eu tenho pra dizer pra vocês hoje. Enfim, esse vídeo não tá editado, provavelmente, vou postar direto, porque eu liguei isso e comecei a falar, e eu queria que fosse assim, porque eu tava com isso na cabeça. Como eu falei, eu tava meio deprimido, então se eu deixar pra editar depois, eu vou desistir de postar, e eu vou depois ficar pensando assim, pô, me arrependi de postar, vou apagar. E eu não quero que isso apague, eu queria que isso fosse postado, então eu vou postar direto. É só isso que eu tenho pra dizer, enfim. E outra coisa, né? Na tela provavelmente tá o negócio do Live Pix, porque eu tô usando layout de live, porque, enfim, eu não mudei, eu só abri e comecei a gravar. Então, isso daí é pra apoiar o canal. Se você quiser apoiar o canal, tá? Fica à vontade aí, por favor, faça alguma doação aí se você puder, se você tiver condição, né? E eu faço live quase todos os dias no TikTok, tá? Porque é a rede social onde eu já tenho público, então eu tô fazendo lá. Eu até pensei em fazer na Twitch, mas não rendeu muito, então, enfim. Se for de interesse de vocês que eu faça no YouTube, em algum outro lugar, vocês podem estar deixando aí, eu vou tentar de repente conciliar e tal. Mas majoritariamente eu faço no TikTok, e se você quiser mandar a doação em live, enquanto eu estiver em live, a sua mensagem vai aparecer para todo mundo, então de repente é até legal você fazer em live também. Mas, enfim, qualquer ajuda vai ajudar, né, como o nome já diz. E não é nem porque eu tô desempregado, nem nada do tipo, tá? Eu realmente não tô passando fome, nem nada do tipo, é só porque realmente isso motiva bastante o andamento do canal, e a gente já tem alguns apoiadores, alguns subs ali na live, e eu acho que vai ser legal se você participar também desse grupinho aí, e enfim, quando o projeto estiver grande, se um dia ele chegar a ficar bastante grande, eu quero poder lembrar de cada um de vocês.
Então, enfim, muito obrigado pela atenção de vocês, galera. Eu não me apresentei hoje, mas eu sou o Mads e enfim, deixa o like e se inscreve, beleza? Não deixa de ajudar, pelo menos como você pode, né? Então é isso, galera. Cuide da sua esponja.